Nós vamos ler os versos 5 ao 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis, batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Fale comigo. Em Nova Mutum, no Mato Grosso, no Brasil, até aos confins da terra. Mais uma vez, em Nova Mutum, em Mato Grosso, no Brasil, até os confins da terra. É importante que seja entendido dentro de um contexto, na verdade, dentro do seu contexto. Por que Jesus falou isso? Ligado a quê? Em resposta a quê? Por isso, a gente inicia essa leitura 4 versos antes. Se a gente observa, a gente vê Jesus falando de um assunto bem relevante. Era ligado a questões de poder da terra. Ele diz: vocês serão batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus estava referindo-se àquilo que iria acontecer no capítulo seguinte, em Atos 2. Você sabe que teve a descida do Espírito Santo na reunião dos crentes, lá em Jerusalém, lá no cenáculo. Quando Jesus está falando sobre isso, nos versículos que estão projetados, Jesus está falando sobre futuro. Isso aqui é uma palavra que desperta muito interesse nas pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós, seres humanos, temos fascínio sobre o futuro. E por causa desse interesse, existe, eu posso colocar aqui, todo tipo de misticismo. Existe todo tipo de gente explorando curiosidade, explorando a ansiedade do povo, explorando até o medo, expectativa. Houve um tempo em que isso apareceu até de forma escancarada no nosso meio. O programa de televisão chamava pessoas para ligar, e as pessoas ligavam mesmo. E aquilo simplesmente era pago por minuto. Vocês lembram dessa época? Imagina o quanto de dinheiro foi desperdiçado em custa de saber o futuro. Por que eu digo isso? Porque sempre para o homem foi um objeto desejável, de grande interesse, saber do futuro. Seja de proporção global, ou até daquilo que envolve a nossa vida pessoal. Todo mundo quer saber. Aí Jesus está dizendo e tocando no assunto, pastor Murilo, sobre o futuro. E sabendo que aqueles discípulos sabiam que Jesus sabia o futuro, domina o futuro, e tem as informações dos fatos que irão acontecer. A reação dos discípulos é inevitável, é imediata. Senhor, como saberemos? Agora, você precisa entender uma verdade que está sendo projetada aqui profeticamente. Está acontecendo aqui. Não é no início do ministério de Jesus, não é no meio, não é pouco antes da crucificação, não.
Eu não estou falando de algo que está no início, não. E nem após a ressurreição. Isso é após Jesus ter ressuscitado. Você deve saber que ele passa 40 dias na terra. Jesus foi visto por muitas pessoas. Foi um tempo onde Jesus dedicou a alinhar questões propositais. Ele precisava finalizar algumas coisas com os discípulos, agora apóstolos. Aqui. Ele vai aparecer em alguns cenários para corrigir. Ele vai aparecer em alguns cenários para chamar. Ele vai aparecer em alguns cenários para animar. Ele vai aparecer nesses 40 dias em alguns cenários para dar esperança, para dar um norte. Bem aqui. E nós estamos aqui na última hora, no 40º dia. Jesus está prestes a ser assunto aos céus. Olhe para mim, por favor. E isso torna essa cena de Atos 1 um tanto que mais forte, porque eles têm agora a última oportunidade de fazer a última pergunta para Jesus ressurreto. Essas pessoas estão caminhando ao lado de Jesus por 3 anos e meio. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora eles têm a última oportunidade de perguntar para Jesus uma pergunta, com Jesus aqui. E tudo bem, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Mas agora não é mais presença física. Olhando nos olhos, é a última vez. Agora pensa comigo, igreja. Homens com interesse, voltados para o futuro. Homens com curiosidade daquilo que vê. O homem com a última oportunidade, o que é que ele vai perguntar para Jesus? Mas a respeito das perguntas que a igreja do Senhor faz para Deus, eu queria fazer para você uma pergunta. E eu não quero que você pense que o Saulo é diferente de você. Não. Todos nós estamos submetidos a uma espécie de regra quando se trata de pergunta. Por quê? Porque a pergunta que eu faço tem ligação direta com a minha dor. Algumas perguntas doem, algumas perguntas me perturbam, algumas perguntas me afligem. E eu pego essa perturbação, eu pego essa dúvida, eu pego essa aflição e eu vou elaborar uma pergunta. Eu apresento diante de Deus a pergunta a partir do filtro da minha aflição. Você está comigo aqui? E essas perguntas são do tipo assim: oh Deus, quando é que a promessa vai se cumprir? Oh Deus, quando é que eu vou casar? Oh Deus, até quando eu vou esperar? Oh Deus, quando é que a porta vai se abrir? Escute. As coisas que nos doem formatam as nossas perguntas. E as perguntas que a gente faz para Deus, eu repito, a gente tem uma ligação direta com aquilo que nos aflige. Eu estou em Atos 1 ainda, quem está comigo diga aleluia. Porque não é nada diferente do que está acontecendo aí em Atos 1. Os discípulos estão diante de Jesus e eles vão elaborar a última pergunta que podem fazer olhando nos olhos de Jesus. E a pergunta deles tem total ligação com a dor que eles estão sentindo, com a pressão e com a ansiedade que eles têm a respeito do futuro. E a pergunta é: Senhor, nesse tempo restaurarás tu o reino de Israel? Pastora Lu, eu preciso lembrar algo que a gente precisa entender. Por que eu digo isso? Porque essa pergunta aqui, que está projetada no versículo 6, é uma pergunta que carrega dor.
Não é uma coisa atual, é uma coisa do povo de Israel. Fale comigo, uma coisa antiga. Foi dor dos seus avós, dor dos seus pais, dor dos seus bisavós, tudo aqui. E seguiram, sendo dores dos seus filhos e consequentemente dos seus netos. É uma questão importantíssima para os judeus. Judeu, fale comigo, Israel, nação soberana. E a pergunta é essa: restaurarás tu o reino de Israel? Quando é, Jesus, que a gente vai deixar de ser vassalo dos grandes impérios e vamos dominar a história? Gente, desde que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, quantos anos? Quantos anos? Eles puderam estar diante de Jerusalém, reconstruir o templo, organizar. Você conhece melhor do que eu, você tem mestres aqui. Só que havia um problema. Desde a saída do cativeiro, Israel não conseguiu ter independência. E até os dias dos discípulos, em Atos 1, era isso que permeava o coração dos discípulos. A aflição estava ali. Aquela coisa que eu tenho, mas não tenho. Eu mando, mas não mando. Não tenho reino, não tenho soberania como Estado. Eu fico na margem. Isso gerava, minha amiga, aflição no povo de Israel. E quando eles lançam essa pergunta a respeito, linkado na aflição que eles sentiam dos seus bisavós, Jesus olha e diz: oh, não cabe a vocês saberem o tempo e as estações que o Pai determinou. O que Jesus está dizendo é isso. Pergunta o quê? O que Jesus está dizendo assim: o que vocês querem saber, eu não vou dizer. Pergunta para o teu irmão: e agora? Mas pergunta em inglês, tá? And now. Isso acontece nos nossos dias. Eu gasto tempo de oração, eu elaboro a melhor pergunta possível, que eu estou ali no propósito. E muitas vezes, igreja, com lágrima, eu fecho a porta do quarto. Eu faço como Jesus ensinou, eu fecho a porta, eu faço decreto, eu dou 7 voltas, eu vou para o monte. Eu sei lá o que você está fazendo, mas eu sei que você faz. Mas no fim, depois de fazer a pergunta para Jesus, com todo o nosso emaranhado, a resposta de Jesus pode ser essa: eu não vou dizer. Isso não começou com você apenas. Isso começou lá em Atos 1, no versículo 7. Porque continua os homens ainda desejando saber o futuro. E continua ainda Deus controlando a forma como nós sabemos o nosso futuro. Pegue na mão do seu irmão, diga assim: Deus não fala às vezes para você, não é para te ferir, não. Não é para te destruir, não. Fala, Deus não fala como você quer, para Ele continuar sendo Deus na tua vida. Escute, porque na verdade, se a gente souber o que a gente quer saber, a gente não vai aguentar. Porque tem informações que ao invés de produzir alegria, causa colapso. Aí Jesus olha para eles e diz assim: não cabe a vocês saber. Oi, pergunta foi boa, foi bem elaborada, carregada de dor, estou entendendo. Mas eu não tenho obrigação de responder só porque vocês perguntaram. Vocês não vão saber os tempos. Não, vocês vão saber e nem saber as estações. Aqui. Aí vem o versículo 8, por favor. Por favor, respire fundo, que eu vou começar a pregar agora. Aleluia. Aí Jesus dá aquele, um bom pentecostal, né? O rolo desce. Aleluia. Aí Jesus diz: mas, é a última vez que eu peço. Fala para o teu irmão: mas.
recebereis poder do Espírito Santo. Verso citado, aclamado, eu já sei de qual, repetido. E ele começa com a palavra que é um detalhe. Pergunta qual? Mas. Essa oração está linkada ao que veio antes. Você está comigo aqui? Não é que, mas tem virtude aqui. Não é aqui, mas tem poder aqui. É esperar aqui, mas não é esperar no seco. É esperar debaixo da unção que lhe foi derramada. Escute. A virtude do Espírito Santo, me permita a palavra, não é chupeta para calar teu choro. A virtude do Espírito Santo não é quebra-galho. A virtude do Espírito Santo não é cala a boca. O que Jesus está apresentando aqui, minha amiga, não é um prêmio de consolação. Não é como se ele dissesse, vocês não vão ter isso. Não. Já que vocês não têm isso, toma isso para vocês pararem de reclamar. Como a gente faz com nossos filhos? Não. A virtude do Espírito Santo é a medida de Deus que faz com que a gente espere o silêncio, espere o deserto, no deserto, espere na aflição. A virtude do Espírito Santo é aquela força que nos reveste para que a gente espere esse intervalo. Talvez, meu amigo, a gente não tenha a resposta que a gente queria. Talvez a porta não abra no tempo que eu queria. Talvez não venha do jeito que eu desenhei. Mas enquanto isso não acontece, sabe o que tem sobre você? A virtude do Espírito Santo. Escute, assim diz o Senhor: você não vai passar esse período de deserto a seco. Você não vai atravessar esse tempo de espera com aquela engrenagem. E a minha declaração é essa: nós seremos cheios da virtude do Espírito Santo para suportar o tempo da espera. Posso começar a pregar ou não posso, pastores? Tem um detalhe aqui: essa virtude não aparece do nada. Essa virtude só é apresentada porque houve uma pergunta. E Jesus se o entrega virtude como... É isso que eu queria falar. Jesus entrega a virtude como resposta da minha ansiedade. Então, para você entender o porquê Jesus fala de poder, eu preciso olhar para aquilo que os discípulos estavam querendo saber. Qual é o assunto? Sobre o que eles querem saber. Eles querem saber sobre, movimentos políticos. Senhor, nesses tempos, tu restaurarás o reino de Israel? O reino de Israel? Essa pergunta não é sobre sentimento. Essa pergunta do versículo 6 é sobre política. Nesse tempo que o Senhor está falando, nós, Israel, vamos voltar a ser um Estado soberano. Nós vamos ter estabilidade. Nós vamos nos organizar politicamente. Olhe para mim, por favor, pastores, irmãos, porque existia uma ideia que permeava o coração daquele povo acerca do Messias. E para deixar muito claro, o Messias nunca disse que teria intervenção política. Nunca. O ministério, pastor Lucas, o ministério messiânico de Cristo nunca teve a ver com questão política. O que é que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Mas eu preciso citar aqui, eu me dediquei para estar com vocês aqui, então me permita, eu preciso colocar tudo nesse altar. Existe algo na história sobre Israel. Pergunta: o que, vaso?
Israel voltou a ser soberano. Israel voltou a ser organizado. Israel voltou a ser respeitado como tal. Pergunta para mim, quanto tempo? 1948 anos depois. Ou seja, a pergunta que eles estão querendo fazer para Jesus, se fosse para Jesus responder com precisão, seria assim: daqui a 2.000 anos, cara, tua resposta vai acontecer. Então eu volto a perguntar para a igreja nesse download de 2026: você está pronto para receber a resposta sobre o teu futuro? Ou é melhor que as coisas fiquem e permaneçam na mão de quem é dono de tudo? Pegue na mão de alguém e diga assim: porque com virtude você espera, vaso. Com virtude você suporta, vaso. Fala, com virtude. Fala! Com virtude você aguarda, profeta. Virtude é aquilo que sustenta a igreja esperando a volta do Cordeiro. E é por isso que a gente está em Atos 1, no capítulo 8. Levanta a mão e ele diz: vocês receberam virtude. Vai por mim. É o que vocês precisam nesse tempo. Vai por mim. É isso que vai fazer você aguentar a pressão. Virtude, virtude. Vai por mim. É isso que vai fazer vocês resistirem no dia mau. Vai por mim. Vai por mim. Vocês receberão virtude. Aleluia. Assim, eu recebi mesmo. Me dá um sorriso assim: eu recebi virtude mesmo. Fala comigo. Dia 21 de fevereiro de 2026. Eu estou aqui porque eu recebi virtude do Espírito Santo. Oi, minha amiga Isa, por que tu saíste da bateria, profeta? Entra no teu lugar de origem, aleluia. Pergunta para mim: e quando aconteceu? Fala, e quando aconteceu? Em Atos 2. Em Atos 1, Jesus disse: vai acontecer. Em Atos 2, acontece. Assim que os atos fazem, O mesmo Deus que faz a promessa, é o mesmo Deus que cumpre a promessa. Bota para mim o capítulo 2, que eu vou chamar os vasos da marcha para entrarem comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ele chegou. Agora eu quero fazer uma pergunta. Que faz muito sentido. 40º dia. Ministério após a ressurreição de Jesus. Ressurreição na Páscoa. E Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Minha amiga, então, se eles estão no dia 40 após a Páscoa, falta quantos dias o Pentecostes? Quantos dias? 10. Ou seja, cutuca esse irmão, fala assim: você está entre duas grandes festas. A Páscoa ficou para trás. O Pentecostes está logo ali. Preciso? Pense comigo. Aqui tem um ponto importante. Só vai viver a promessa quem recebeu a promessa. Vou falar de novo porque uma irmã pentecostal disse: só vai viver a promessa quem recebeu a promessa. Vou falar pela terceira vez para você melhorar esse glória. Só vai receber a promessa, só vai viver a promessa quem recebeu a promessa. Atos 1,
capítulo 8, eles chegaram em Atos 2. Dá um sorriso que está em Atos 2. E Atos 2, a gente fica esquisito. Tá? Esquisito, estranho. Anda calabachandaraba. Tá ganhando no vôlei como eu fiz hoje o dia todo. Aleluia. Tá lá tchoreca. Escute. Olhe para mim, por favor, igreja brasileira. Você só vai chegar em Atos 2 se você suportar Atos 1:15. Bota o versículo 15 aí. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uma de 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Uma reunião é o que eu vou fazer agora, uma reunião apostólica, uma reunião de ministério. Eu sei que quando alguém ouve reunião, pensa que isso parece que é só assunto para pastor e como um bom assembleano para obreiro. Eu não estou falando só de ministros. Eu estou falando de todas as pessoas que precisam fazer as suas reuniões. Que reuniões são essas? Reuniões difíceis. Por que eu digo isso? Porque existe uma inclinação humana de protelar certas reuniões. A gente olha para coisas que precisam ser resolvidas e diz assim: daqui a pouco eu resolvo, mês que vem eu resolvo. Na nossa cabeça, mexer alguns assuntos, levantar alguns tapetes, visitar alguns porões, confrontar algumas pessoas. Se você fizer isso, você vai comprometer o que Deus vai fazer, vai comprometer a festa. Mas para os apóstolos, as reuniões difíceis não comprometeu a festa de Atos 2. A reunião difícil deixou Atos 2 mais leve. Eu tenho a palavra de Deus para você que está aqui no Download 2026. Levante a sua mão. Assim diz o Senhor. Você quer viver uma nova fase espiritual? Se prepare para marcar algumas reuniões e resolver as pendências. O tema não é fácil. O tema vai ser constrangedor. O tema vai ser esquisito. Mas o tema vai ser necessário. Escute, é necessário que você ponha algumas pautas em ordem nessa reunião que o Espírito Santo vai marcar antes de derramar o que Ele tem para derramar. Tem coisa, olhe para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai marcar uma reunião dentro da tua casa. Deus vai marcar uma reunião dentro dos teus negócios. Deus vai marcar uma reunião dentro da tua igreja. Porque Deus não quer que você chegue no cumprimento das promessas, vou falar, desmantelado, desorganizado, aleluia, com sujeira escondida, aleluia. Eu falo de maneira prática. Até quando você vai adiar essa conversa? Até quando você vai empurrar essa pauta? Até quando você vai fingir que não está acontecendo nada? E o Senhor está dizendo: se não for você para marcar a reunião, quem vai ser? Não espere que façam por você o que é a tua responsabilidade. Não terceirize, igreja, o que Deus colocou nas suas mãos. E tem mais. Muitas pessoas choram quando recebem uma promessa, tremem, choram, se emocionam. Mas depois que recebem uma promessa, não fazem a reunião, não dizem o que precisa ser dito, não enfrentam o que precisa ser enfrentado. E o texto vai mostrar exatamente isso, meu amigo. E a reunião está aqui. Pergunta: quem fez a reunião? Nada mais, nada menos que Pedro. E o assunto foi pesado. Sabe qual foi o assunto? O suicídio de Judas. Você acha que teu tema é difícil? Imagina de Pedro, que teve que tratar de Judas. Companheiro de caminhada, assunto difícil, doloroso.
Só que mesmo assim eu estou dizendo tudo que antecede Atos 2. Pentecostes só foi o que foi porque alguém teve a coragem de colocar a casa em ordem. Eu quero que olhe para mim, igreja. Eu quero que você entenda um princípio. Pergunta qual? Isso acontece o tempo todo. Pergunta o quê? Alguém no nosso meio se levanta como voz profética para fazer o que ninguém dá conta de fazer. Alguém do nosso meio se levanta para falar o que ninguém tem coragem de falar. E esse homem que preside uma pequena reunião difícil é Pedro. É o homem que depois, aleluia, se levanta diante de Jerusalém e ele prega. E mais de 3.000 almas se convertem. Escute, Deus coloca para fazer, vou repetir, o que Deus coloca para fazer o que ninguém quer fazer. Aleluia, eu vou repetir para você melhorar. Deus coloca para fazer o que todo mundo tem que fazer. As mesmas pessoas que fizeram o que ninguém teve coragem de fazer. Passada a reunião, passado esse episódio, eles chegaram, pergunta, onde vaso? Eles chegaram no cumprimento da promessa. Cenáculo, crentes reunidos, oh glória, poder do céu. Escute, e esse poder que Deus conferiu à igreja, Ele quer continuar conferindo, Ele quer continuar entregando. E Lucas vai narrar assim, no dia do cumprimento da promessa: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olhe para mim, essa expressão é muito importante, igreja. Fale comigo, cumprindo-se. Porque Lucas está dizendo, eu estou deixando uma marca. Lucas está dizendo, houve marca, houve calendário, houve contagem. Terminou a Páscoa, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ter Pentecostes no 10º dia. Não vai ter Pentecostes no 40º dia. Aleluia. Não vai ter Pentecostes quando alguém achar que vai ter. Tem ordem, tem calendário, tem cumprimento. E o cumprimento e o chamado aqui é a forma ordeira que a igreja se posiciona nesse tempo. Igreja de ordem reunida daqui. Você sabe que ordem é de fundamental importância para a manifestação do Senhor. Horário, data, calendário, coisas simples, mas coisas assim que sustenta o mover do Espírito Santo em nosso meio. Escute, coisas simples, de ordem, de horário, mas que protegem a virtude do Espírito na casa. Coisas simples, mas que protegem aquilo que Deus decidiu fazer no nosso meio. Lucas mostra isso. Lucas mostra o ordinário, fofão. Lucas mostra o previsível. Lucas diz, vai ter o dia certo. Tem estrutura para isso acontecer. Oh meu Deus. Só que no meio do texto, dá um sorriso aí que tem 5 irmãos me causando pavor aqui, glória a Deus. No meio do texto, Lucas usa uma palavra que muda tudo. Pergunta, qual vaso? Posso falar? Está tudo organizado, tudo bonitinho, tudo ordeiro. Qual é a palavra? De repente veio do céu um som. O que é o de repente? O de repente é quando você tem uma coisa e acontece outra. O de repente é quando você tem calendário, ordem, sistema, e você tem o de repente. E o que é que acontece? Você tem o ordinário e acontece o sobrenatural. Eu vou falar de novo para você entender que você está num culto comum, mas que de repente
Eu não sei. Porque na igreja onde eu nasci, eu já vi o que é um crente entrar num dia qualquer, num culto qualquer, sem você entende a minha colocação, e Deus fazer algo extraordinário. E você sabe que alguém que vive ao extremo do sobrenatural é aquilo que é tudo cronometrado, tudo que é previsível, tudo é sistemático, e aquilo vira simplesmente uma reunião, me permita a palavra, sem vida, uma reunião que não tem aquele aroma. Parece o aroma que você aperta o botão e sai o café. Desculpa, eu não estou atacando ordem. Eu estou dizendo que quando ordem quer ser maior, quer ser o método maior, quer ser o método absoluto, vira um lugar, me permita, estéril. Mas eu também já ouvi outro extremo. Imprevisibilidade, achei que não ia falar essa palavra e falei. Imprevisibilidade total. Que horas começa? Não sei. Que horas termina? Pior ainda. Que horas vai pregar? Pior ainda. Quanto tempo? Deus me livre que ninguém conta. Vira confuso. Você está entendendo onde o Senhor está nos conduzindo? Se não tiver esse negócio, esse equilíbrio, vira um negócio bagunçado. Não dá certo. Dois extremos estão errados. Mas quando essas duas coisas se convergem, o ordinário e o de repente, aí não tem para ninguém, irmão. Aí Deus toma o vaso. Deus, tudo bem, organização, ok, a minha tem. Compromisso, a minha tem. Horário, a minha tem. Dia, a minha tem. Calendário, a minha tem. Mas ainda assim, não se priva em estar aberta num dia de sábado, aleluia, para ser golpeada pelo poder de Deus no meio do povo. O culto começou 19 horas, vai terminar, quem sabe, com responsabilidade, mas dentro disso existe espaço para Deus atravessar o previsível e fazer o que só Ele pode fazer. Ordinário, olha para mim, calendário, arroz com feijão, pergunta para mim, e o de repente? É aquele que é céu, aquele tchepla fácil. E Lucas segue, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu gosto do cuidado de Lucas. Ele não diz, veio um vento. Ele diz, veio um som como de um vento. E quando ele fala do visual, ele diz, e foram vistas sobre eles línguas repartidas. Estou todo arrepiado, ó. Línguas repartidas como que de fogo. Porque se ele dissesse, foi um vento literal, foi um fogo literal, a gente ia transformar isso em regra. A gente ia achar que só existiria avivamento se tivesse dentro desse modelo. A gente passaria o tempo todo, o culto todo, dizendo assim, cadê o som do vento? E desprezaria o som de línguas espirituais. Aí a gente passaria o culto todo esperando língua como que de fogo. E desprezaria uma criança, um jovem quebrantado, um jovem sincero, uma irmã quebrantada, um levantar de mãos, aleluia, uma conversão genuína, aleluia, no altar. O que Lucas está dizendo é, Deus não está engessado. Deus não está dentro de uma cápsula. Pergunta, o que acontece? O que acontece no ambiente pentecostal, ou melhor, no ambiente de avivamento, é o Deus que faz do jeito que Ele quer e usa a maneira que Ele quer as pessoas.
Olhe para mim, precisa ouvir som, precisa haver som, precisa, mas o som precisa passar pelo critério do Espírito Santo. Pode ser como um vento, pode ser como uma corrida, pode ser como glória a Deus, pode ser como Deus quiser te encher. O som vem dele, a ordem é dele. Precisa ter sinal? Precisa. Pode ser fogo, pode ser lágrima, pode ser tremor, pode ser desmaio, pode ser confissão, cura, liberação. Deus faz como Ele quer, irmão, do jeito que Ele quer, minha irmã, da maneira que Ele quer, para quem quiser receber. Eu estou disponível, não sei você, mas estou aqui. E mas Lucas conclui a palavra mais forte com algo que não tem discussão. Pergunta, qual foi a frase? Está preparado? A frase foi essa: e todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foram 120 pessoas cheias. Mas quando Jesus olha, Ele vê os apóstolos de pé. 120 foram cheios, 12 ficaram de pé. E dos 12, um falou. Olha o desenho. Olha o desenho. Muitos cheios. Muitos cheios. 120 cheios. Alguns visíveis. E uma voz que anuncia. Deixa eu perguntar, quem quer ser essa voz? Os 12 apóstolos só ficam de pé porque tinha 120 sustentando o mover. Você pode ser dos 12 com visibilidade, ou você pode ser do grupo dos 108 que foram cheios. Eu não sei, juventude, se vocês são o que sustentam o Espírito Santo. Eu não sei se você é o que coloca a cara. Eu não sei se você é o que dobra o joelho. Mas eu sei que existe função para todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. Pera aí. Posso começar a pregar ou não posso? Posso ou não posso? Eu tenho quanto tempo, profeta? Vou viajar daqui a pouco, se liga. Tem um detalhe. O colégio apostólico era conhecido como 12. Era conhecido como 12. 12. Pelo amor, que silêncio mortal é esse, pelo amor de Deus? Segura a mão de alguém, pelo amor de Deus. Fala, você está vivo, profeta? Fala, desculpa, ninguém te avisou. Fala, ninguém te avisou que essa conferência é de crente doido? Fala, se ninguém te avisou, bem-vindo ao mover. Bem-vindo, fala aleluia, ao cenáculo em Nova Mutum. Fala, bem-vindo ao colégio apostólico nessa noite de sábado. Gritem, 12! Grita em inglês, 12! Fale comigo, 12! Mas eu estou cheio de Jesus. Fale, 12! Número do governo. Só que muita gente sabia de um detalhe. Um desses 12 se traiu e se matou. Por quê? Por um tempo aquele grupo ficou com e essa reunião ordenou que está bagunçado aí. Vai ser colocado um homem no lugar do que saiu. E agora são 12 outra vez. Eu quero que você imagine isso. Alguém está comigo aqui?
Vocês estão lembrados da reunião que eu falei? Se não tivesse acontecido a reunião, se eles tivessem empurrado, se eles tivessem dito assim, não vou resolver isso, se eles tivessem, a palavra é essa, negligenciado o que tinha como ser feito, porque quando eles fossem se apresentar diante de Jerusalém, não seriam apresentados os 12, seriam apresentados os... Isso parece pouco, mas se a gente não cuidar, isso quebra a autoridade profética. Porque antes de Pedro abrir a boca, alguém poderia ter dito, epa Pedro, não era 12? Você vai falar agora de ordem, faltando um aí. E aquela omissão de não ter a reunião para resolver, faria com que a palavra é essa, a conta não fechasse. Vitória, a omissão abriria uma brecha para o descrédito. Olhe para mim, você é profeta nesse tempo. Se você é omisso, isso é cobrado caro. Os apóstolos podem ser chamados o quê? De um grupo que teve problema. Mas não pode ser chamado de um grupo que negligenciou seus problemas. Reuniram, resolveram. Aleluia, olhe para mim, igreja brasileira. A igreja não é um povo sem batalha. A igreja na face da terra é um povo que enfrenta, resolve os seus problemas, e Deus exalta o nome dele no nosso meio. Pegue na mão de alguém, por favor. Pegue na mão de alguém, é a última vez que eu peço. Aleluia, aleluia, vamos. Me ajude, por favor. Fale para ele, você é importante. Fale, você não pode ter a visibilidade dos 12. Fale, você não pode ter a voz de alguns. Fale, mas você foi cheio do Espírito Santo para um grande propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Para alguém está aqui, para alguém está aqui cantando, para alguém está pregando aqui, para alguém está pastoreando aqui, tem alguém sustentando a obra de Deus de joelho. Para alguém colocar a cara diante da multidão, alguém tem que estar na retaguarda, cheio do Espírito Santo. Para alguém avançar, alguém tem que estar na brecha, guardando a tua vida. Cadê os cheios do Espírito Santo aqui? Para aquilo que Deus quer fazer na nossa nação, não precisa de ter 12 apóstolos de pé. Só precisa que todos sejam cheios do Espírito Santo. Tem alguém que está dizendo, Senhor, cadê? Eu já estou esperando tanto, eu estou aguardando o teu mover, eu estou aguardando a resposta, eu estou aguardando a solução, eu estou aguardando a grande visitação. O Espírito Santo está bradando no teu espírito agora. São 8h55, horário do Mato Grosso, e Deus está bradando no teu peito agora, na tua alma agora, no teu espírito agora. Você está no lugar certo. Há uma manifestação esperando você nessa casa. Há um desejo inequívoco de Deus em derramar mais sobre você. Olhe para mim, igreja, não negocie. Não negocie a sua experiência com Deus por curiosidade alheia. Porque quando o meu coração está aflito, eu estou correndo atrás de informação. Mas eu vim de Brasília para te dizer, pergunta o que, profeta? Deus não vai te dar informação, Deus vai te dar poder. Porque quando você tem poder, você suporta a espera. Tem respostas que se Deus te entregasse agora, você não suportaria uma semana. Então Deus guarda o tempo e diz assim, enquanto você espera, enquanto você guarda a data, eu te dou poder. Enquanto eu seguro a estação, eu derramo o meu espírito.
Levante a sua mão. Eu profetizo. Você não vai atravessar esse período seco. Você não vai atravessar esse período confuso. Vamos, levante as mãos. Você vai esperar esse momento, aleluia, aleluia, atento a qualquer mover espiritual no nosso meio. Eu vou declarar uma verdade desse altar. O próximo culto que amanhã, não sei se você vai estar nos cultos das 17 ou das 19. Qual a horário da tua igreja lá? 19 horas, qual a hora da tua igreja? Agora a tua igreja 19, não sei se você vai estar no culto das 19 lá na sua igreja, mas se você estiver esperando, cheio do Espírito Santo, vai acontecer o que aconteceu no versículo 4 do capítulo 2, e todos foram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Experiência. Você pode cantar um novo cântico agora ao Senhor, um novo cântico. Aleluia, nessas meia hora que eu explanei, aleluia, uma verdade profética, uma verdade apostólica, uma verdade bíblica. Eu queria que você agora acessasse o que existe no nosso meio. Existe uma liberação espiritual. Eu não quero que você seja emocionado para isso. Eu quero que você entre nessa liberação consciente da tua responsabilidade enquanto profeta, apóstolo nesse tempo. A obra do Calvário foi perfeita. Vamos comigo, levante as suas mãos, erga a sua voz, ou comece a cantar um novo cântico ao Senhor agora. E concedia que falasse. Não é algo programado, de acordo com o teu lugar, de acordo com a tua entrega, de acordo com a tua motivação, de acordo com a tua devoção, de acordo com o recipiente que você abre para o Senhor agir. E lhes concedia que falasse. Não é nada dentro de um recipiente, pastor Alu. É algo que quanto mais eu dou espaço, mais ele me enche. Quanto mais eu entro, ele me envolve. Quanto mais eu derramo, ele se revela para mim. Agora, Senhor, daqui a tua noiva, Senhor. Estamos um download no dia 21 de fevereiro. São 9 horas da noite. Eu não sei o relógio cronológico do teu povo, mas eu sei que se existe uma expectativa da terra, o Senhor responde com fogo, o Senhor responde com glória, o Senhor responde com milagre, o Senhor responde com mover espiritual. Oh glória, o Senhor me diz: se prepare, igreja, eu estou alinhando a expectativa do meu povo com o meu relógio. Prática espiritual. No lugar de glória, no lugar de manifestação, eu me envolvo, eu me entrego, eu me envolvo. Senhor, dá visão ao teu povo, Senhor. Dá visão ao teu povo, Senhor. Dá visão à tua igreja. Por favor, saia dessa tua programação. Saia. Nós estamos reunidos. Mais. A casa está preparada. Quero mais. Pode Quero mais. Eu quero sentir esse fogo me envolvendo de novo. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. O lugar está cheio. Manifesta. A casa está manifesta a tua glória. preparada. Pode soprar o vento. Manifesta a tua glória. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim.
me dando aqui, pastor. Tem gente aqui esperando uma porta aberta. Só que Deus está dizendo: não, eu vou te dar força do meu espírito para você suportar a transição que eu vou liberar sobre você. Tem gente esperando uma resposta. Tem gente esperando e dizendo: até quando? Quando vai ser? Cadê o milagre? Deus está dizendo: não pergunte quando e não pergunte como. Aleluia! E como é então? Quando você receber, aleluia, o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder do Espírito Santo, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Olhe para mim, por favor, ministra de louvor. Não é só cantar bonito, não é só tocar bem, pastores, não é só pregar bonito, não é só liderar, aleluia, GPS com qualidade, não é só servir a igreja, não é só se arrepiar na hora do louvor. Levante a mão, diga assim: mas receberei esse poder, para que quando o futuro não venha explicado, levante a mão. Mas receberei esse poder, para que quando a promessa estiver bem longe, mas receberei esse poder para continuar fiel quando não tem sinal nenhum. Mas receberei esse poder para continuar faminto quando parece que o céu está de bronze. Mas receberei esse poder, aleluia, para quando as coisas não estão do jeito que eu quero, mas os meus joelhos ainda se dobram, mas as minhas mãos ainda se... Ai, tem uma graça de Deus aqui. Tem gente, aleluia, no Brasil pedindo avivamento, mas está vivendo uma... Ai, que presença é essa? Entrou um varão de Deus aqui na Iami, Nova Mutum, mas está vivendo uma vida desorganizada. Tem gente pedindo Pentecostes, mas está empurrando Atos 1:15 com a barriga. Resolve agora, entra no querer agora. Tem gente pedindo, olhe para mim, tem gente pedindo fogo, mas está evitando reunião difícil. Tem gente pedindo fogo, mas está fugindo de responsabilidade. E Deus está dizendo, igreja brasileira, não dá para chegar em Pentecostes com tapete levantado. Não dá para querer o de repente, sem honrar o ordinário que tem toda semana aqui. Não dá para querer viver que o Espírito te encha, o Espírito te enchendo, se você não está querendo honrar o básico. O Senhor está dizendo, conversa, resolve, perdoa, aleluia. Essa pauta é para você resolver, aleluia. Tem pecado que você precisa confessar, tem perdão que você precisa liberar, tem decisão que você precisa assumir. Eu profetizo, levanta a mão por favor. Eu profetizo, Deus vai te devolver a autoridade agora. Vocês vão falar e as pessoas vão te ouvir. Vocês vão liderar e as pessoas vão... Jesus, enche a juventude aqui, enche, 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 enche. Deus está dizendo, você vai ser seguro sem ser grosso.
O Espírito Santo não vem só para te encher, o Espírito Santo vem para te posicionar de novo. O Espírito Santo vem para te sustentar, para te capacitar. Pastor Murilo, eu sinto Deus para ele. Eu sinto Deus dizendo para alguém: eu não vou te dar o mapa completo. Tem um pano aí? Mas eu vou te dar força para você andar. Eu não vou te dar o calendário inteiro, mas eu vou te dar poder para você atravessar o ano. Eu não vou te entregar datas, mas eu vou te entregar uma unção que vai te manter de pé. E o que Deus vai fazer não é só como Pedro falando, só com 12 em pé. Não. O que Deus vai fazer é com 120 cheios. Tem gente que vai estar na linha de frente, na retaguarda, no joelho, no secreto, no kids, abraçando. Ninguém está vendo. Mas olhe para mim. Mas ninguém aqui foi cheio à toa. Você foi cheio para cumprir propósito. Eu preciso que 5 irmãos estejam ligados comigo. 5 não, 50. 50 não, 500. Aleluia. Oh glória. Ligados. Levante as mãos. O Senhor está dizendo: eu estou derramando virtude para você esperar sem quebrar. E quando o de repente chegar, você não vai estar fora do lugar. Você não vai estar distraído. Você não vai estar longe. Eu vou estar posicionado. E serão minhas testemunhas. Deus vai fazer você. Chama esse moço aqui, chama esse moço. E serei minhas testemunhas. Existe uma fome no teu espírito, e o Senhor me diz: existe uma fome. Jerusalém vai ser tocada, Samaria vai ser tocada, Judeia vai ser tocada, até os confins da terra vão. Procure alguém e diga assim: a tua Jerusalém vai ser visitada pelo Espírito Santo. Fala: a tua Jerusalém vai ser visitada, a tua Judeia vai ser ministrada, vai ser visitada. Fala: a tua Samaria vai ser tocada. Me ajuda. Aleluia. Chama esse moço aqui, vem cá, profeta, vem marchando, porque Deus está te confiando mistérios profundos no download 2026. Deus está, olhe para mim, o caixão ia descer dentro da tua casa, ia ter morte, mas a mão poderosa do Eterno disse: a morte recuou, o meu Espírito trouxe vida. Vem marchando. Eu estou chamando os vasos do glória. Cadê a juventude do aleluia? Canta um cântico novo. Aquele moço que está lá atrás, com a mão levantada lá no banco. Levanta a mão, profeta, você de branco. Levanta a mão. Assim diz o Senhor: Alain, eu estou bradando hoje nos teus dias. Eu estou cercando você com muros de fogo. Eu estou promovendo uma obra poderosa através da tua história. Se prepara, moço. Há um desatado Espírito Santo diante dos teus olhos. Ai, tá descendo a graça. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Eu estou vendo a glória de Deus entrando agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. Tem uma presença aqui, tem um aroma de Jesus aqui. E sereis minhas testemunhas. O que é testemunha? Eu vi, eu senti, eu recebi,
eu fui selado e sereis minhas testemunhas. Ninguém me contou, não, eu recebi. Ninguém me, aleluia, ninguém me ensinou, não, eu vi. Quem é testemunha do poder de Deus, levanta a tua mão agora, igreja. Seja hoje, seja agora. Vai, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Jerusalém vai ver. Judeia vai ouvir. Samaria vai ser tocada. Deus vai te levar a lugares que você não planejou. Jerusalém vai ver. Pastor Murilo, no ventre espiritual da tua esposa está gerando um grande projeto. Bota a mão no ventre dela, segura ela, tem uma unção de Deus. Judeia vai ouvir. Samaria vai ser tocada e Deus vai te levar a lugares que você não planeja. Quem pode cantar um novo cântico? Quem pode derramar-se no meu rio? É para dominar a paciência. Ô Vitória, vem cá, Vitória, vem cá, vem andando. Eu vou fazer o que Deus está mandando, eu vou fazer porque Deus está quebrando esse deserto que estava separando você da maior revelação que você já teve. Deus me diz, bota tuas duas mãos nesse altar, porque tu novamente vai ser cheia do Espírito Santo. Uma vez cheia, cheia de novo, uma vez envolvido. Onde estão as trombetas de Deus no Mato Grosso? Eu estou com vontade de correr aqui, Sil. Eu estou com vontade de entrar nas águas que estão mergulhadas. Mais. Eu vou fazer o que Deus está me dizendo. O Senhor me diz, cessem os instrumentos agora. Eu quero ouvir o som da minha igreja me adorando. Sem instrumento. O som da noiva. Não tinha bateria no cenáculo, mas tinha um crente cheio. Não tinha teclado no cenáculo, mas alguém viu línguas repartidas. Eu estou todo tomado de enche de novo. Satanás, você fez o que fez no carnaval, ridicularizando a igreja, mas eu vou mandar uma mensagem do Mato Grosso. A igreja tem o Espírito Santo e pode todas as coisas.
Aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Senhor, abre a visão, abre a visão. Abre a visão, abre a visão da tua noiva. Abre a visão da tua noiva. Dimensão apostólica liberada agora. Dimensão apostólica liberada agora. Não apenas 12 apóstolos, mas os 120 fizeram a diferença. Mais, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir a igreja. Mais. Senhor, libera agora. Por favor, Isa, vem o solo nesse teclado, porque nas notas que você vai tocar agora, o Senhor me diz que vai começar a tomar a igreja em cânticos espirituais. Agora. Os jovens sonharão, os velhos, aleluia, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Sobe, 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 vem marchando, vem marchando, porque Deus está dizendo: eu estou quebrando qualquer separação de divisão. O avivamento que vai descer sobre a cidade de Nova Mutum vai trazer uma unidade. Vai marchando, vem marchando. Deus envolve a tua igreja no nível de unidade. Mais. Sereis testemunhas. Eu quero chamar aqui o ministério de dança. Vocês vão começar a dançar agora. A glória de Deus vai vir de forma poderosa. Senhor, onde tiver um crente cheio, investe agora mais da porção do alto. Agora, meu filho, sobe. Vem, vem, Senhor, visita o baixista. Choré. Assim diz o Senhor: onde o teu pai não foi, eu vou te levar. O que o teu pai não realizar, tu vai realizar. Estou eu transicionando agora o nível de unção. Eu vou voltar aqui, não sei que ano, não sei que dia, mas eu vou ver esse moço pregando com muita graça nesse altar. Mas testemunhas. E viram línguas repartidas. Como que viu? Você consegue ver o que está na sua cabeça sem espelho? Eu não consigo ver. Você consegue ver, filha? Não consigo ver. E como é que viram? O irmão que estava do lado disse: oi, minha irmã, tem uma língua de fogo na tua cabeça aí. Aleluia. O outro disse: na sua cabeça também. Poder pentecostal não é eu dizer que eu sou cheio. Poder pentecostal e mover espiritual é eu olhar para o meu irmão e dizer: você é cheio. Ô jovem, vem cá, jovem, você de branco. Isso, vem cá, isso, porque nem para desviar você presta. Não, é aquele jovem ali, filha. Você é fruto de oração. O Senhor me diz: tem alguém guardando a tua vida em oração. Tem alguém escondendo você debaixo do joelho. Sabe o que Deus me diz? O teu projeto eu rasgo, o contrato eu rasgo. Marapadoquécia, tu és meu, tu és do altar. Eu te chamei para uma obra profunda. Não quero o teu projeto que não vai dar certo. Me dá tua mão, profeta. Se rende agora, se entrega agora. Ai, tem uma presença aqui. Meu Deus do céu. Senhor me diz: eu não vou abrir mão de você.
Eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho com você. Bota as tuas duas mãos no altar. Sela hoje um compromisso com o eterno. Deus está estabelecendo um nível maior de investimento, mas para aqueles que se dispõem, para aqueles que se entregam. Oh glória, oh glória. Quem pode mergulhar mais? Quem pode entrar mais? Quem pode fluir mais? Quem pode cantar um novo cântico mais? Eu estou cheio de Jesus aqui. Testemunhas, 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 testemunha, testemunha. São 9h22. Cadê os pastores aqui? Vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas, oh glória. Nível de revelação, nível de revelação. Maior, mais aguçado. Mais. Queridos, eu sou de uma época, eu não sou velho não, mas eu cresci no Evangelho, em que Deus, no meio do culto, tomava alguém em línguas estranhas e havia interpretação. Havia cura, milagre, salvação, sem apelo, sem oração. Não, no meio do povo aqui, eu quero chamar para essa casa a unção dos primeiros dias. Que os cultos sejam cheios, sim. Que os cultos fiquem de pessoas em pé, sim. Mas que o culto seja marcado por uma visitação dos primeiros dias. Onde estão aqueles que falam em mistérios e alguém interpreta? Onde estão aqueles que andam e Deus revela? Onde estão aqueles que mergulham nos mistérios e Deus começa a mostrar o mundo espiritual? Cadê você que quer fluir mais? Soprou. Onde estão aqueles que vão estar ministrando aqui no altar e de repente vão parar tudo e vão fluir simplesmente naquilo que o Senhor liberou? Senhor, começa a dar visão para o teu povo agora. Visão, eu quero visão aberta. Ou audição espiritual não está linkada a quanto tempo eu tenho de evangelho. Não, a audição espiritual está linkada ao quanto eu estou disposto a ir mais fundo. Se aproxione, eu estou chamando testemunhas. Deixa eu provar que eu sou assim. Por favor, leva o microfone para ela, leve. Rápido!
Tem mais revelação aqui, tem mais mistério aqui, tem mais mistério. Oh, papai. Pregamos a tua palavra. Nós não fazemos nada se do céu não for liberado. Libera uma porção maior. Aqui na minha direita, libera uma porção maior. Aqui no meio, libera uma porção maior. Isso. Se o senhor quiser arrebatar, arrebate. Se o senhor, olha, pega, segura ali, isso. Se o senhor quiser arrebatar, aumenta o nível da glória. Mais, Senhor, mais, isso. Aqui no meio, Senhor, se o Senhor quiser manifestar a tua glória, manifesta. Estamos disponíveis. E de repente, o que é de repente? É quando o céu invade a terra. O que é de repente? É quando não tem aviso prévio e ele simplesmente vem. De repente. Olha ali, ó. Isso, mais. Ali, mais. Isso, Senhor, tu reina, tu manda. Chore, mais. Mais, de repente, Senhor, manifesta. De repente. Mais. Eu quero mais. Mais virtude. Eu quero saudade dos teus mistérios. Estou com saudade de ti, filha. Estou com saudade de ouvir a tua voz. Estou com saudade de quando eu me revelava para ti. Saudade é tempo de voltar ao primeiro amor. Mas Jesus, que manifestação é essa? Chora mesmo, se derrama. Diga: Jesus, eu não quero sair. Você sabe que o teu lugar é no altar. Não adianta. Eu uni para cuidar de muitos. Vocês só vão vencer cheios. Vocês só vão superar cheios. Vem cá, por favor, Lucas. Vem cá, Luciana. Rápido. Mais. Vocês vão ungir esse casal com um manto profético. Tem uma presença aqui. Revelação. Você não quer? Receba mais. Senhor, aumenta o nível da glória. O Senhor me disse: te quero quebrantado mesmo. Te quero envolvido de novo. Te quero de joelhos na minha presença de madrugada. Esse é o meu lugar. Um nível de revelação. O Senhor me diz: vou andar contigo assim, homem. O Senhor me diz: Murilo, eu vou andar contigo lado a lado. Irei te mostrar detalhes de uma grande construção. Irei te revelar comprimentos. Irei te revelar espaço, altura de uma grande construção. Prepare. Irei andar contigo nessa terra. Irei manifestar de forma tão gloriosa, homem. Uma provisão que você jamais presenciou. Levantarás tu uma escola de profetas aqui. Eu ordenarei aos meus anjos que visitem cada canto dessa cidade. Através da tua vida, eu te entrego a chave de Nova Mutum, apóstolo dessa terra. Me lanço no fogo
meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo. É a última vez que eu peço. Você vai lugar. sair do seu lugar onde você está e você vai orar por alguém para que ela seja cheia mais cheio do Espírito. Vamos, jovem, saiam dos nossos lugares. Estou entregando o microfone agora, mas eu quero que a igreja se movimente em dimensões proféticas. Saia do seu lugar e ore agora para que esse irmão receba uma porção maior. Cadê o ministério de louvor? Desçam também, ministrem sobre eles. Vamos. Toda a igreja envolvida e viram línguas repartidas. Tem mas Deus vai te tomar em profecia de novo. Deus vai te dar visão agora. Deus vai colocar uma brasa de fogo nos teus lábios agora. Lá atrás, olha o que Deus está fazendo ali. Jesus, em casa também tem gente recebendo através do YouTube. Vem cá, fofão, vem cá, fofão. Entra no meio do fogo, Rodrigo, entra. Shadawi kajominase la pogemi se kocho profasi que le para wasi omina profasi terketawia e aprocia. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima. Se aproxima da presença, se aproxima da glória. Se aproxima, Jesus, enche o Eric, Jesus. Enche o Eric agora, Jesus, enche. Enche, profeta. Seba, cata, capapace. Mais. Que presença é essa? Eu estou com temor até de andar nessa casa. Há uma presença forte do Espírito Santo aqui. Jesus, começa a arrebatar crente agora. Começa a arrebatar crente agora. Tem gente que não vai sentir mais as pernas. Helena, Deus está abrindo a tua visão espiritual, Helena. Tu és uma profeta de visão aberta, Helena. Lá paraia. Mais, queima mesmo, queima na presença, viram, é visível, está disponível, chora para cauas, meu Deus, que é isso? Que presença é essa, Jesus? Você não precisa de ninguém aqui na frente. Você precisa apenas de uma presença que te conduza à plena revelação do poder espiritual que habita em Jesus. Se aproxima de Jesus. Volte a ser apaixonado por Jesus. Volte a buscar Jesus. Volte a se derramar em Jesus. Volte a mergulhar em Jesus. Recebereis poder. Mas recebereis. Olha isso. Mas recebereis poder para tocar diferente, para cantar diferente, para liderar diferente, para pastorear diferente, para liderar diferente, poder para ser um crente, tocha acesa. Onde estão os remanescentes? Onde estão os remanescentes? Onde estão os remanescentes? Aqueles que conservam o fogo. Cadê os que conservam o fogo? Se for preciso, pode colocar dentro da conserva. É lá que ficam só os melhores. Quem aguenta ficar dentro da conserva não é crente que se adaptou ao padrão desse mundo, não. Deixa eu ficar dentro da conserva, porque na conserva eu estou guardado.
Eu vou chamar você aqui para frente, só você que quer estar dentro da revelação do eterno para esse tempo. Sai do teu lugar, vem aqui para o altar agora. Vem queimar aqui no altar, vem queimar. Eu chamo os músicos aqui novamente. Assumam a posição de vocês. Chorei, cabachoriamasi. Vem, pode vir. Vem queimar em Jesus, vem queimar mais. Chacatarababaçô. Ninguém sai, isso, fica aí, volta profeta, volta, isso, vem, são 9h35, ainda está cedo, aleluia, sem outro tempo estava virado no teté lá nos bloquinhos, eu estou ligado, então vem queimar por Jesus agora, vem queimar, pode vir mais, vem mais para frente, Deus, nós vamos adorar a Jesus agora, vamos cantar canções de paixão, de amor, de zelo, de presença, de fome. Eu não sei como você vai reagir, tem gente que está lá no lugar, tudo bem, até respeito você, mas desculpa, você está num ambiente altamente arriscado, não deixa isso aqui se perder, mergulhe agora, o momento é agora, o de repente é agora, o tempo é agora, queima agora. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu quero viver a minha melhor fase agora, eu quero entregar-se para Jesus agora, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida agora. Vem, sai do teu lugar, vamos cantar canções de paixão, de amor, de fome por Jesus. Eu tenho sede, eu tenho anseio, eu quero ver o que ninguém nunca viu, eu quero presenciar curas, milagres, manifestação do Senhor, expulsando demônios, expelindo enfermidades, vendo Deus batizar com o Espírito Santo, vendo jovens cheios de graça e de autoridade, andando pelas ruas dessa cidade, homens e mulheres que podem estar até cansados de idade, mas o Espírito está renovado. Vem para o altar, vem queimar, Outra vez eu quero me desesperar, outra vez eu quero perder o sono, outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, outra vez eu quero me desesperar, outra vez eu quero perder o sono, outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar, outra vez eu quero me desesperar, outra vez eu quero perder o sono, outra vez queimando de amor por ti. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Que isso, Jesus, que isso? Leva-me ao lugar, Senhor, derrama mais, você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. É tão longe 2026. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Lugar me atormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha
roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não mais, eu não quero nada mais. Tu és o único, tu és o único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és, tu és. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o único, tu és o único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és o único, tu és. Reacende a chama. Chama, Vem me restaurar. como em Atos 2, desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, Aumenta o volume, igreja. de gritar pro mundo inteiro, Se derrama que mais. aqui dentro do meu peito eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Celebra, queimar. igreja! Teu fogo em nós, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Escuta, escuta, vai. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Canta isso, canta. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Como sabe queimar? Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Que não me dá. que não me dá descanso. Não, 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 não. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Rede
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há. O fogo em teus olhos. Canta isso, igreja. Fez eu me apaixonar. O que ele fez? Queimou todos os outros amores. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Queimou todos os outros amores. De novo, de fogo, fogo. O fogo em teus olhos. Quem foi encontrado por essa presença? Fez eu me apaixonar. Você não presta para outra coisa a não ser isso. Queimou todos os outros amores. Aumenta o volume, vai. Queimou todos os outros amores. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Solta a voz. Pode vir queimar, Solta a voz. pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Sai do chão. eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir nos tornar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama. A chama não vai apagar. Responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Amém! Glória a Deus! Então levante sua mão bem alto e diga assim: nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que viveremos a partir de hoje. Amém? Pode voltar para o seu lugar.